Boa noite a todos e todas. Que todos sejam muito bem-vindos nesse evento. Eu sou Sabrina Pontes, sou uma mulher de cor branca, cabelos pretos encaracolados, tenho olhos pretos, estou usando um fone preto grande sem fio e uma blusa preta sem estampa. Atrás de mim tem um pequeno guarda-roupa branco e no fundo tem uma parede de cor salmão. Atualmente, eu sou estudante de Direito na UF de Volta Redonda, campus Aterrado, e estou cursando o 7º período. E sou também a representante do CAAD aqui em Volta Redonda. Hoje vamos falar sobre o direito da pessoa com deficiência à tecnologia assistiva. As nossas palestrantes convidadas são as professoras Cibele Carneiro e a Rafaela Gifani. Dividindo comigo a mediação está a Ana Taveira, que é a diretora de eventos do Observatório de Direito e Tecnologia da UF, do Aterrado, e também temos os intérpretes Ana Beatriz e o Lenildo, que nos ajudará a tornar essa conversa um pouco mais acessível. Agora eu peço, por favor, que cada pessoa que esteja na sala aqui comigo, faça sua autodescrição e em seguida vamos passar para as apresentações. Boa noite, eu sou a Ana, vou ser a mediadora junto com a Sabrina, que também vai apresentar. Sou a diretora do observatório, como a Sabrina disse. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados curtos, tenho olhos castanhos escuros, olhos pretos, e uso um óculos preto, e atrás de mim tem uma parede branca. Olá, eu sou a Rafaela, eu sou técnica em assuntos educacionais aqui do campus Aterrado de Volta Redonda e atualmente eu estou na presidência da Comissão UF Acessível. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos escuros, compridos, estou usando um óculos de armação marrom, passei um batom vermelho para a ocasião, estou com uma blusa xadrez de gola alta e por cima um macacão preto. Atrás de mim tem uma parede branca com uma cortina também branca, e na parede da lateral direita tem uma espécie de quadro branco com marcações de durex azul, onde a gente aqui no setor faz os agendamentos para as provas. Então, eu estou aqui na sala do setor de apoio educacional. Vou passar agora para minha colega Cibele. Boa noite, todas e todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros. Eu uso óculos de armação marrom. Hoje, também, para a ocasião, passei um batom, vinho, assim como a Rafaela. Estou com uma blusa preta, um lenço no pescoço, estampado de bege com marrom, que a minha filha de 3 anos fala que é babador, quando eu coloco ele. Pergunta onde eu vou de babador. Eu falo da minha casa, de um cômodo, que é um quarto, então, no fundo, tem um guarda-roupa, um painel com uma televisão, né? E eu sou professora lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, no campus de Niterói, e membro da Comissão UF Acessível. Estou aqui hoje à disposição de vocês para esse bate-papo sobre tecnologia assistiva. É uma honra, é um prazer, muito obrigada pelo convite, né? Coletivo, Centro Acadêmico, Campus do Aterrado, é uma alegria estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite e pela confiança na minha fala.
Queria pedir também para que os intérpretes fizessem a sua autodescrição, por favor. Eu sou um homem de pele clara, estou com o cabelo penteado dividido no meio, uso óculos marrom, estou usando um fone, estou com uma camisa preta de golo e estou com um fundo branco. Então, eu acho que a gente teve algum problema de conexão ali com a Ana, que é a segunda intérprete, e assim que ela voltar, ela faz a sua autodescrição. Antes de mais nada, e para a gente prosseguir com o nosso evento, eu queria fazer algumas considerações iniciais, né? Então, primeiramente, queria agradecer a todos e todas que estão aqui participando desse evento e agradecer a todos aqueles que contribuíram para que esse evento, de uma forma ou outra, viesse a acontecer. Eu também sou aluna PCD, e a minha deficiência ela é física. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu sofri um acidente no local de trabalho dos meus pais, que me resultou a amputação da minha mão esquerda. Então, hoje eu tenho uma deficiência permanente. No meu caso, só trazendo assim algo mais prático, né? No meu caso, a prótese é um tipo de tecnologia assistiva. Logo, ela me ajudaria muito a desenvolver algumas tarefas que eu já faço, aumentaria a minha velocidade para fazê-las, e para as que eu não consigo, me daria uma certa possibilidade de tentar realizá-las. É um tipo de tecnologia assistiva mais complexo e algo assim mais caro, que exigiria de mim um alto investimento, caso o SUS não cobrisse, porque assim, eu não tenho plano de saúde, então teria que recorrer ao SUS, ao meu próprio investimento. Porque eu falo de prótese, que não é só, quando eu falo de prótese nesse caso, não é só para substituir o membro que eu perdi, mas uma que seja assim, capaz de realizar alguns movimentos essenciais, até mesmo de uma mão assim humana. A gente sabe hoje que o desenvolvimento e o aprimoramento da tecnologia assistiva, ela está em ela vem acontecendo com o surgimento de vários serviços e recursos, e tem nos auxiliado e tem auxiliado muitas pessoas com deficiência nesse curto período de tempo, porque a gente teve um avanço tecnológico muito grande dentro de um curto período de tempo. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que ainda é possível evoluir mais, ou talvez não seja somente um problema no desenvolvimento, mas muito mais um problema de acesso a esses recursos e serviços designados como tecnologias assistivas, no que tange à manutenção dos mesmos, porque muitas das vezes esses recursos e tecnologias, recursos e serviços, eles existem, mas muitas das vezes eles não são acessíveis, e muitas das vezes, quando são acessíveis, a pessoa que os recebe não tem condição nenhuma de mantê-los ali, de continuar, ou às vezes com o tratamento, ou às vezes com continuar para poder estar se adaptando àquele recurso com aquele serviço, né? Como vocês sabem, já devem ter ouvido falar, ou não também, né? A tecnologia assistiva, ela é um termo usado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. E, consequentemente, ela tenta promover uma vida independente e com a inclusão para essas pessoas. Ou seja, os recursos e serviços são utilizados para a pessoa com deficiência para que elas consigam
se locomover e se comunicar, segurar algum objeto e etc. Talvez um objeto que para você não faça muita diferença, para uma pessoa com deficiência, é uma tecnologia assistiva. Eu estava conversando com uma amiga e ela trazia um exemplo prático, né? Ela falou assim, Sabrina, aqueles copos de acrílico e com canudo, para mim é uma tecnologia assistiva. Para outra pessoa normal não seria, mas como a deficiência dela, se ela ficar segurando muito tempo o copo, a mão dela tende a abrir, assim. E ela estava partilhando isso comigo. E, tipo, é algo bobo, é um simples copo, mas se ele cair no chão, ele não vai quebrar. Entende? Diferença se fosse um copo de vidro para ela. Cairia no chão, quebraria, ela poderia até mesmo se machucar. E os recursos? Os recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais da pessoa com deficiência. Então, todo tipo de brinquedo, de roupas adaptadas, computadores, softwares, hardwares, eles contemplam os recursos. Já os serviços são todos aqueles que é tudo aquilo que auxilia, né, diretamente a pessoa com deficiência a selecionar a compra ou a usar os recursos que eu elenquei acima, que podem ser vários outros além do que eu falei também. Geralmente, os serviços são aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência. Como, por exemplo, o uso da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da educação, da psicologia, e entre outras áreas que podem se tornar uma tecnologia assistiva para auxiliar aquela pessoa com deficiência. De modo geral, a tecnologia assistiva ela vai ter como objetivo proporcionar a essa pessoa com deficiência uma maior independência, uma maior qualidade de vida e também a inclusão social, né, que é o que a gente sempre busca para a pessoa com deficiência, através, né, da ampliação de sua educação, ampliação da mobilidade, do controle do próprio ambiente onde essa pessoa no controle do próprio ambiente que essa pessoa vive, das habilidades de aprendizado que essa pessoa tem, porque cada deficiência afeta uma pessoa de uma forma. Então, cada tecnologia assistiva vai ser direcionado para aquela demanda específica, né, que essa pessoa ela vai possuir por conta da deficiência. A tecnologia assistiva ela é dividida em 11 categorias. A finalidade dessas categorias é meramente assim, didática, para ajudar a classificar a existência de recursos e serviços que existem para auxiliar a pessoa com deficiência. O primeiro deles é o auxílio para a vida diária. O segundo é a comunicação aumentativa e alternativa. O terceiro é recursos de acessibilidade ao computador. O quarto, é o sistema de controle de ambiente. O quinto são os projetos arquitetônicos para acessibilidade. O sexto são as órteses e as próteses. O sétimo é a adequação postural. São recursos que envolvem, que ajudam a melhorar a postura da pessoa que tem algum problema de coluna.
O 8º são recursos ou serviços que auxiliam na mobilidade. O 9º são recursos e serviços que vão auxiliar as pessoas cegas ou com baixa visão. O 10º são aqueles recursos ou serviços que vão auxiliar as pessoas surdas com deficiência auditiva ou ensurdecidas. E o 11º são as adaptações em veículos. No mais, para encerrar minha fala e dar continuidade, a atuação da tecnologia assistiva visa melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência e não somente melhorar a sua habilidade em realizar uma tarefa do interesse da pessoa com deficiência, porque a tecnologia assistiva, ela busca auxiliar a vida daquela pessoa com deficiência como um todo, tanto fisicamente, mas psicologicamente também, porque você ter recursos, tecnologias, serviços que te auxiliam ali no dia a dia como pessoa com deficiência, isso melhora, acredito eu, até mesmo a percepção da pessoa com deficiência quanto à vida, né? Isso melhora a autoestima, motiva a pessoa a seguir adiante, mostra para a pessoa que ela tem capacidade, que ela é capaz de conseguir realizar várias coisas também. E a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, diz que o modelo de intervenção e avaliação da funcionalidade deve ser biopsicossocial, dividido em 3 pontos. Então, quer dizer que a tecnologia assistiva ela vai atuar em cima de 3 pontos. Funções e estruturas do corpo, que é a deficiência em si. Vai atuar também nas atividades e participação, que são as limitações de atividades e de participação da pessoa, possui alguma demanda específica. E terceiro, os fatores contextuais, que no caso são os ambientes e o que envolve todo o pessoal, né? Então, seguindo com o nosso evento, eu quero passar a palavra, né, para a professora Cibele Carneiro, doutora em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência na área de Direito, especialmente no magistério do ensino superior, foi professora de instituições privadas de ensino superior e de Universidade Federal de Uberlândia, atuou ainda como coordenadora do curso de pós-graduação na Faculdade Pitágoras e atualmente é professora da Universidade Fluminense e ex-coordenadora do curso de graduação de Direito em Niterói e membro da Comissão Acessível. Obrigada, Sabrina, obrigada pela apresentação também, né, e pela sua fala, que já deu um panorama para a gente sobre a tecnologia assistiva, né, um tema tão caro, né, que nos é tão importante, e às vezes a gente acha que a tecnologia assistiva se resume apenas a um leitor de tela, né, um transcritor de voz, enquanto que a tecnologia assistiva ela vai além, né? E ela não, como você bem colocou na sua fala, né, ela não é só para as pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência também fazem uso de tecnologia assistiva, né, com a diferença de que para as pessoas sem deficiência, né, melhora a utilização de produtos, serviços, enquanto que para as pessoas com deficiência é fundamental para que elas tenham acesso e sejam incluídas, né. Pelo que me coube falar hoje, seria o direito, né, à tecnologia assistiva, e a posição desse direito na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, né, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Antes, propriamente, de entrar
nos artigos da lei que tratam sobre... Tudo bem. Lenildo, pode trocar. Troca de intérprete, um minutinho, e eu bebo água. Antes de entrar, então, propriamente nos artigos da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão e do Estatuto, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, também o outro nome conhecido aí da Lei 3.146, que trata sobre os direitos da pessoa com deficiência, eu gostaria de fazer um panorama da posição desse diploma legislativo, né, no nosso ordenamento jurídico. Acredito que tem muita gente aqui do direito, né, mas também tem muita gente que não é do direito, né? Então, é importante a gente fazer essa distinção, essa localização, né, de onde estão essas regras, de onde estão essas normas, né? Porque o que não falta para a gente são regras, são normas nesse mundo jurídico. Então, a gente teve, né, um diploma internacional, uma convenção internacional sobre o direito das pessoas com deficiência, né, também conhecido como Protocolo de Nova York, em razão de ter sido ali assinado, né, onde o Brasil participou, assinou essa convenção internacional, esse documento internacional, né, esse tratado, e se comprometeu, né, a dar cumprimento, a dar efetividade aos direitos ali colocados no âmbito internacional. Né? Além disso, para a gente dar efetividade, para a gente fazer valer esse diploma no nosso ordenamento jurídico, a gente tem que passar por um procedimento, a gente tem que instrumentalizar esse diploma legislativo dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente precisa de trazer essa convenção para dentro desse corpo, né, normativo que a gente tem aí, esse conjunto de regras. E a nossa Constituição Federal prevê procedimento, né, para que esses diplomas, esses tratados internacionais normativos sejam validados no nosso direito interno, né, sejam efetivados e possam, então, ser exigidos aqui no direito interno. E para que serve norma se não são para cumprir, né? Então, a gente tem essa expectativa, né? E a nossa Constituição Federal, ela tem um dispositivo, né, no artigo 5º, que é o rol ali dos direitos e garantias fundamentais, né, que eu acho que muitos aqui já conhecem, fazendo ou não direito, já deve ter ouvido alguma vez, né, aí acesso à justiça, direito à igualdade, não discriminação, né, proibição de prisão irregular. Então, a gente tem garantias que a gente chama, que a gente qualifica de garantias fundamentais, de direitos fundamentais, que é um núcleo rígido, que não pode ser alterado, não pode ser modificado, nesse artigo 5º da Constituição Federal, e a gente tem ali um parágrafo, é um rol bem extenso, né, mais de 50 incisos. A gente tem ali um parágrafo dizendo que as convenções, os tratados internacionais que forem recepcionados, né, pelo nosso direito com a votação qualificada, né, como de uma emenda constitucional, vão equivaler às normas constitucionais. E isso aconteceu com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, quando falamos, né, dos direitos da pessoa com deficiência, nós estamos falando de direitos que estão dentro dessas garantias, dentro desses direitos fundamentais. Então, é importante dizer que, para esse rol de direitos, eu não tenho negociação, eu não tenho renúncia, eu não tenho flexibilidade, eu tenho que fazê-los cumprir, né? E quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais, a gente fala de um dever do Estado, um dever de provê-los, né? Então, quando a Sabrina fala da prótese, né, nem toda prótese o Sistema Único de Saúde não cobre, e aí a gente vai para aquela outra etapa, né, da judicialização de requerimentos, de conflitos, porque há um dever do Estado em cumprir, né, em garantir isso que é fundamental à pessoa humana, né?
garantir todos esses direitos ali, tanto no rol do artigo 5º como em outros diplomas, mas que tem essa natureza de norma constitucional, que é o que acontece com os direitos das pessoas com deficiência. Estão em uma lei própria, lei 13.146, mas eles têm essa qualidade, essa natureza de direito fundamental. E não só para o Estado, né, como a gente chama no direito de eficácia vertical dos direitos fundamentais, né, colocando o Estado nessa posição de hierarquia, mas também entre os particulares. Então, quando se fala em direitos fundamentais, eles têm eficácia tanto perante o Estado, que tem o dever de provê-los, quanto perante os particulares. Então, quando falamos dos direitos das pessoas com deficiência, é o direito de exigi-los, né, tanto do poder público como do setor privado. O poder público vai além porque ele é responsável pelas políticas públicas, inclusive políticas públicas que permitam ao particular cumprir, né, dar efetividade a esses direitos e garantias fundamentais, né? Então, quando se pensa, por exemplo, num hospital particular, esse hospital tem, né, que ter acessibilidade, tem que garantir a acessibilidade. E é um hospital particular, e não faz isso para conquistar clientes, não faz isso, né, porque há uma determinação ali num contrato de plano de saúde, faz isso porque é seu dever, né? Também os particulares têm que cumprir, têm que proporcionar a efetividade dos direitos fundamentais, tá? Então, é importante a gente ter essa dimensão, a gente ter essa observação da importância, né, dos direitos das pessoas com deficiência. Não estou falando, né, de um diploma infraconstitucional, eu não estou falando de normas que dependem de regulamentação, estou falando de regras, de normas que devem simplesmente ser cumpridas, tá? Infelizmente, né, na prática, a gente sabe que às vezes não são, e aí não tem outro caminho senão a luta social, né? Os grupos sociais são fundamentais nesse processo de efetivação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, não só da pessoa com deficiência, né? Direito das mulheres, dos negros, né? Das denominadas minorias vulneráveis, né? E não vulnerabilidade no sentido de fraqueza ou dependência, mas no sentido de estar mais exposto ao descumprimento legislativo, ao descumprimento legal, né? Mas essa proteção ou essa qualificação de que não há desculpa para o seu descumprimento, não há desculpa para a sua inobservância, tá? E falando propriamente desse nosso direito à tecnologia assistiva, eu quero fazer uma localização de onde ele está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu sei que é uma lei que parece extensa, mas não é, tá? Eu gosto de ler a lei, a LBI, a gente lê várias vezes, né? Estamos aí com uma disciplina que Sabrina faz parte, Sabrina participa, com um projeto de extensão, que Rafaela também já participou do nosso grupo de estudo e pesquisa, né? A gente sempre está trabalhando com a LBI, mas eu gosto de separar, assim, não ideias centrais, mas os nortes da LBI, né? O primeiro, não poderia deixar de ser, é a capacidade, porque eu sou lá do direito, então a gente tem uma necessidade, um apego aí ao Código Civil ainda, né? A plenitude da pessoa humana, independente de ter ou não deficiência, a gente é apegado à tal da capacidade civil, né? E a Lei Brasileira de Inclusão fala muito dessa capacidade, inclusive ela foi responsável por alterar o Código Civil, né, para retirar a incapacidade ou a capacidade relativa das pessoas com deficiência, né? Então, a princípio, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa capaz civilmente como uma pessoa sem deficiência, né? Claro que situações de vida podem ocorrer, independentemente da deficiência, que a pessoa pode ficar limitada de expressar a sua vontade livremente, voluntariamente, em razão disso eu tenho uma incapacidade, mas não pela deficiência, né? Ninguém quer isso, mas qualquer um de nós pode sofrer um acidente, entrar em coma e
por um período temporário, não poder expressar sua vontade e precisar de alguém que o faça em seu nome, para a prática de atos da vida civil, coisas do direito, né, que são necessárias, não tem como. Mas a incapacidade não está mais atrelada à questão da pessoa com deficiência. Outro ponto, outro norte, né, que eu sempre leio a LBI, é a acessibilidade. A LBI fala de acessibilidade no comecinho dela, já no artigo 3º, começa falando de acessibilidade, fala das barreiras, define, e depois volta ao curso dela falando de acessibilidade, assim como a capacidade. Ela começa falando da capacidade, depois lá quando fala do acesso à justiça, fala em capacidade, né? E a acessibilidade, ela traz diversas questões, né, que a gente não pode perder o norte, né, como tecnologia, como prioridade de atendimento, que não é privilégio, não é favor, é direito, a gente tem que ter em mente acessibilidade, né? E como eu falei com vocês, são 3 pontos, né, que eu tenho sempre em mente na leitura, no estudo da LBI: capacidade, né, acessibilidade e inclusão. Então, não faz o menor sentido eu falar do direito das pessoas com deficiência ou de qualquer outra minoria colocada nessa classificação, nessa qualidade de vulnerável, se não for pensando em uma inclusão, se não for pensando numa participação social, tá? E a participação social não é só a participação política, né? Votar, ser votado, não é só a participação no processo seletivo, em vagas destinadas, né, no chamado sistema de cotas. É uma participação social ampla, em todos os sentidos da pessoa humana, todos os sentidos que eu queira participar. Né? O restaurante que eu quero ir, eu quero um cardápio acessível, né? Eu quero um mobiliário acessível, a escola de inglês que eu quero frequentar, e a que eu quero frequentar, não é a que tem a rampa que eu posso utilizar, é a que eu escolher. Né? Então, isso é inclusão, é o indivíduo estar inserido socialmente e poder fazer suas escolhas. Não é? Então, todo o estatuto da pessoa com deficiência, isso é uma percepção pessoal minha. Quando eu faço esse estudo, quando eu faço essa leitura, eu não deixo, né, esses 3 nortes, né, capacidade, acessibilidade e inclusão. Né? Um exemplo, a gente quando fala lá no nosso grupo, né, do direito à educação, que é o que mais surge, né, debate, mais surge caso prático, porque meu sobrinho, porque meu primo, porque meu filho, porque meu irmão, porque eu, né? A gente sempre tem um exemplo ruim, mas sempre tem um caso prático para trazer e para refletir, né? É um exemplo de que eu não posso perder esses nortes, né? Eu tenho direito à educação garantido, né, lá no Estatuto, lá na LBI. Eu tenho alguns mecanismos previstos na própria LBI para essa educação, né? Tem que ter assegurada a vaga, tem a tal da sala de recursos, né? A sala multimeios, multifuncional, seja lá o nome que der, mas essa sala de apoio, né, à pessoa com deficiência. Mas, na prática, eu tenho barreiras, na maioria dos casos, infelizmente, atitudinais, comportamentais, que evitam a inclusão, né? E como se não bastasse tudo isso, ano retrasado, né? A gente perde um pouco o tempo, mas ano passado ou retrasado, a gente ainda teve uma proposta legislativa, um decreto, né? Ele chegou a ser publicado e depois revogado, permitindo ou pensando em uma educação chamada especial, escolas especiais. Né? Então, um retrocesso, toda a luta que se teve em inclusão, né, em igualdade, a gente teve aí no âmbito legislativo um péssimo exemplo. Então, quando a gente pensa nos direitos das pessoas com deficiência, nesses diplomas, né, a gente pensa em garantias fundamentais para toda pessoa humana, né, sem distinção se tem ou não tem deficiência, a gente tem esse arcabouço legislativo também que está aí na LBI à nossa disposição. E a tecnologia assistiva, gente, ela está dentro, né, de um título que é chamado título da acessibilidade.
Então, eu tenho na divisão, na organização da LBI, um capítulo próprio para a tecnologia assistiva, né? Se vocês quiserem acompanhar a leitura da lei, é só abrir aí Planalto, lei LBI Planalto, vocês já vão encontrar no Google, né? Eu tenho no título 3 da acessibilidade e no capítulo 3, que é um subitem, direito à tecnologia assistiva, né? Então, quando se pensa na tecnologia assistiva, o legislador reafirmou que essa tecnologia deve estar a serviço dessa acessibilidade. E é impossível pensar em acessibilidade sem pensar na autonomia, na capacidade, autonomia, né, da pessoa humana, e também sem pensar na inclusão. Para que eu quero a tecnologia assistiva? Para que eu possa pensar numa sociedade inclusiva, né? Essa é a ideia, tá? Então, voltando lá para a nossa LBI, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nesse título 3, que trata da acessibilidade, o que tratam os capítulos anteriores? O capítulo 1º fala das disposições gerais, e nessas disposições gerais, ele trata das barreiras que podem, né, se impor à inclusão da pessoa com deficiência. E aí a LBI coloca, mais uma vez, porque também no artigo 3º falou de barreiras, né? Mas aqui, propriamente, na acessibilidade, volta a falar das barreiras. As barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicações e informações, né? Então, quando a gente pensa lá no direito à educação, e a gente tem aquele clássico caso, né, que apareceu na televisão do estudante da UERJ, que ingressou por cotas, era cadeirante, né, porque o tempo já se passou, ele já se formou. Ele usava cadeira de rodas, saía de Nova Iguaçu e tinha que chegar lá na Tijuca, na UERJ, passando por estações de trem, de metrô, sem acessibilidade. Olha só, ele teve o seu direito garantido, teve uma política de cotas que proporcionou sua aprovação, ingresso no ensino superior, direito à educação, mas ele não tinha acesso à mobilidade, ao transporte, e aí a gente não chega nem a analisar as tecnologias assistivas que a universidade ainda não proporcionava naquela época, né? Porque, como a Sabrina falou, as coisas evoluem, não do jeito que a gente gostaria, nem no ritmo que a gente gostaria, mas as coisas evoluem, né? E a tecnologia vai chegando, né? A pandemia trouxe essa aceleração, né? Da gente lidar mais com tecnologia, e as pessoas, todas as pessoas lidando com tecnologia foram contribuindo para o aperfeiçoamento desse sistema, e com certeza isso beneficiou pessoas com e sem deficiência. Beneficiou, não posso nem dizer no sentido assim do bem, né? Porque a pandemia não foi um bem para ninguém, mas atingiu, né, todos nós de uma forma que acelerou a evolução desses recursos, desses instrumentos à nossa disposição, né? Então, vejam bem que um direito ele está tão umbilicalmente ligado a outros, que aquilo que eu falei para vocês, é impossível você ler o diploma sem criar os seus nortes. Eu não posso falar no direito à educação esquecendo de tecnologia, esquecendo de mobilidade, de transporte, de construções, né? Olha só, esse estudante, ele narrava que era uma humilhação, porque ele tinha que ser carregado nas estações. Quando chegava na estação lá da Tijuca, em frente, próximo da UERJ, ele tinha que implorar para o segurança, implorar sim, né? Pedir, por favor, por segurança, ligar o elevador. Era algo que deveria estar ligado, né? Acessibilidade não é eu vou pela escada e você vai pelo elevador, é irmos todos pelo mesmo caminho, né? E caber a nós escolher esse caminho. Então, vejam que quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa nesses recursos, como a Sabrina mesmo falou, tecnologia é um conceito, né, muito amplo. Dentro dele se inclui serviços, se inclui instrumentos, produtos, né, que estão à disposição para tornar a vida da pessoa com deficiência possível, plena, né, para garantir sua autonomia, para garantir a sua inclusão, tá? Então, o estatuto, ele não está chovendo no molhado, ele não foi repetitivo e fala novamente das barreiras,
quando ele fala da acessibilidade e trazer 2 artigos específicos para tratar do direito à tecnologia assistiva. Eu já vou chegar neles, né, que eu tenho certeza que Rafa tem muito a falar para a gente, e até de forma mais interessante do que o estatuto, né? O capítulo 2º desse título da acessibilidade na LBI fala do direito à informação e à comunicação, né? Aqui propriamente, né, ou mais precisamente, a LBI fez referência aos sítios, né, aos sites da internet e aos meios de comunicação em geral. Então, telefones, né, que a gente utiliza, ou qualquer outro meio, né, utilizava há um tempo atrás BIP, né, qualquer que seja o meio de comunicação, ele deve trazer recurso de acessibilidade. E é como a Sabrina mesmo falou, a deficiência, a gente pode definir, a gente pode até pensar no aspecto genérico de deficiência, mas vamos trocar? Isso. Troca de intérprete rapidinho, pessoal. Claro. Pode continuar, desculpa. Imagina. É uma alegria contar com os intérpretes. Muito obrigado. Muito obrigada, Lenildo, né, Ana, por estarem aqui fazendo essa tradução e tornando esse momento, tornando essa fala acessível, né? E aproveitando tecnologia assistiva é também isso, né? É a gente contar com esses recursos simultaneamente. Eu consigo falar, Lenildo também consegue traduzir, né? Fazer a interpretação, e a gente consegue, de alguma forma, estabelecer a comunicação, né? Então, tem tudo a ver, todo esse trabalho, parabéns pela organização ter conseguido inserir os intérpretes nesse evento fundamental para a acessibilidade, né? E não é quando precisa, é a pessoa que precisa do intérprete que tem o direito de escolher. Eu quero participar desse momento ou não quero. Isso é inclusão, né? Isso é a igualdade substancial. Eu deixo à disposição, eu disponibilizo o recurso, eu disponibilizo a tecnologia e a pessoa faz uso se dela precisar, se dela quiser, né? A gente tem que chegar nesse lugar, né? A gente tem que tentar atingir esse objetivo, né? E o 3º capítulo, sobre a tecnologia assistiva, nós temos aí propriamente os artigos 74 e 75 da LBI, né? E o artigo 74, ele fala de tudo aquilo que Sabrina já trouxe, né? Que tecnologia assistiva são produtos, serviços, práticas, processos, instrumentos, métodos, né? Qualquer que seja a estratégia colocada à disposição para potencializar o uso, né, daquele serviço, potencializar o uso daquele produto, né, daquele computador, daquele telefone, daquele smartphone, né, daquele tablet, e, enfim, né, a qualidade de vida da pessoa, especialmente da pessoa com deficiência, mas, como eu falei aqui no começo, né, tecnologia assistiva é algo que fica à disposição para facilitar a vida da pessoa sem deficiência e para tornar possível a vida da pessoa com deficiência. Então, é extremamente importante. E recursos, né, que podem parecer simples para algumas pessoas, são fundamentais para outros, né? A Sabrina deu o exemplo do copo com o canudo, né? A gente tem uma patrulha agora contra o canudo de plástico, né? Existe uma patrulha ecológica que o canudo de plástico vai matar todos os peixes, todos os golfinhos. Não que eu defenda o canudo de plástico, mas eu já tive situações, né? Como eu falei, eu tenho uma filha pequena, eu já tive situações de precisar do canudo, porque ela ainda não consegue beber sozinha o copo, e não tinha levado o copo dela com canudo, e me foi negado, porque simplesmente o canudo é proibido, porque gera uma poluição desnecessária. E assim, a minha pergunta na sequência, e uma pessoa com deficiência, como faz? Que precise do canudo para se alimentar. Como faz? Né? Então, tem que tomar cuidado com esses direitos, né? Nem todo direito é absoluto. A gente tem direitos fundamentais para se garantir, é direito
a ter um meio ambiente saudável, né? A contribuir para a não poluição, mas a gente tem que ponderar. Quando eu tenho direitos de igual importância, eu tenho que ponderar. E, de acordo com o caso concreto, um vai ter que ceder ao outro. É assim que funciona, né? Então, entre os direitos fundamentais e o direito das pessoas com deficiência, já falei com vocês, está nessa qualidade, né? Eu não tenho um direito prevalecendo ao outro dentro dos direitos fundamentais. O caso concreto, né, aquela situação específica, quando apresentada, eu vou ponderar e um vai ceder para o outro, sem que eu tenha que revogar um pelo outro, porque os direitos fundamentais não se revogam, não se renunciam, eles coexistem, tá? Então, a gente precisa dessa prudência, a gente precisa de todos os atores envolvidos, né, para aplicar essa proporcionalidade, especialmente quando estamos falando de direitos fundamentais, né, de direitos humanos e fundamentais, né? Bom, como eu falei com vocês, a tecnologia assistiva, ela está nesse lugar da acessibilidade e ela é mencionada também em outro momento da LBI, que é lá no artigo 3º, né, que também fala de acessibilidade. E ela fala de tecnologia assistiva no artigo 3º como sinônimo, como equivalente de ajuda técnica. Eu quero só esclarecer para vocês que esse termo ajuda técnica foi o primeiro termo utilizado para fazer referência à tecnologia assistiva, e ele foi utilizado no Decreto 3298, de 1999, que também é um decreto muito conhecido nosso, né? Quando falamos do direito das pessoas com deficiência. Era, para mim, o mais importante antes da LBI, né? Esse Decreto 3298. E ele traz um rol não exaustivo, né? Como a gente chama no direito, um rol exemplificativo do que seria essa ajuda técnica, né? Do que seria tecnologia assistiva. Eu vou fazer só alguns exemplos aqui para vocês, porque a gente tem 9 incisos no parágrafo único do artigo 19, né, falando sobre ajuda técnica, e até já repetindo aí o que Sabrina já colocou, né, as próteses, as órteses, né, os equipamentos para reabilitação da pessoa com deficiência, utensílios de trabalho, material pedagógico, adaptações ambientais, bolsas coletoras para os portadores de osteomia. Então, eu tenho aqui exemplos, né, de estratégias que tornam possível, né, a autonomia da pessoa com deficiência, que torna possível aí a qualidade de vida da pessoa com deficiência, tá? Então, é um outro termo que pode aparecer para indicar a tecnologia assistiva, essa ajuda técnica, tá? E o mais importante aqui, dentro desse dispositivo, especificamente dentro do artigo 74 da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, é não perder, né, aí a ideia de que a deficiência é para cada um de um jeito. Então, antes de se pensar em todas essas ajudas técnicas e próteses, órteses, né, softwares, é importante perguntar à pessoa com deficiência o que, né, ela precisa para que ela possa exercer a sua autonomia, para que ela possa exercer a sua funcionalidade, né, como a Sabrina falou, né, para que ela possa ter aí qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de vida, não ter, mas melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, é importante pensar nessa, quando se fala, né, quando o artigo fala que a tecnologia assistiva maximize a autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida, que olhe para a pessoa que vai fazer uso dessa tecnologia e pergunta qual tecnologia ela precisa. Isso eu já estou trazendo aqui para o nosso cotidiano, especialmente na universidade, né, com hoje aí servidores, né, tanto docentes quanto técnicos, estudantes com deficiência. A gente tem que saber do estudante
né, do servidor, de todos que necessitem da tecnologia assistiva, qual que seria aquela para o caso concreto, né, para a situação específica. Não dá para generalizar, tá? Isso é muito importante, né? A deficiência é para cada um em uma medida, em um grau. Não tem como a gente colocar um rótulo genérico aí para isso, né? E finalizando o artigo 75, né, embora ele seja mais extenso, ele reforça a necessidade, né, do poder público estabelecer medidas, políticas públicas para a oferta de tecnologia assistiva. Então, o artigo 75 diz que o poder público deve desenvolver plano específico de medidas a ser renovado a cada 4 anos, com a finalidade de facilitar o acesso a crédito, linha de crédito para aquisição de tecnologia assistiva, né? Isso significa juros adequados, né? Juros acessíveis ou retirar, né? Juros com um programa aí subsidiado para aquisição de algumas próteses, né? Para aquisição de algumas tecnologias, né? Para mim deveria ser tudo isento, o poder público deveria disponibilizar isso, né? Mas, enfim. E tem inciso 2º do artigo 75, né? Cabe também ao poder público desenvolver plano para criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional, né, de tecnologia assistiva, se for necessário também facilitando linhas de crédito, né, com crédito subsidiado e parcerias com institutos de pesquisas oficiais, né? Não é demais lembrar que um dos programas mais utilizados, né, o DOSBox, ele foi criado na universidade pública, né, na UFRJ. Então, é importante que esses espaços de pesquisa públicas, né, subsidiadas pelo poder público, tenham atenção à criação de tecnologia assistiva e desenvolvimento, né? E é de suma importância que as pessoas com deficiência participem desse processo, né? Não faz o menor sentido eu, que não tenho deficiência visual, que não tenho cegueira, né, participe aí da produção de bengalas para cego, né, para definir altura, para definir tamanho, né, da bengala, para definir o comprimento dela, o peso, não, né? Então é importantíssimo que as pessoas, né, com deficiência participem desse processo para pesquisa de criação, de fomento, de desenvolvimento de tecnologia assistiva, né? Nada sobre nós sem nós é o lema que deve ser levado também para a criação dessas estratégias, né? O inciso 4º fala da redução, da eliminação da tributação, né? E a gente tem vários exemplos de isenção de IPI, né? O imposto sobre produtos industrializados para pessoa com deficiência, né? Isso não é só para veículo automotor, mas também para outros, né, instrumentos, para outros produtos, né? E o inciso 5º, né, fala também que é dever do poder público facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e outros órgãos governamentais, né? Então, claro que a gente não tem aqui também um rol exaustivo, né, um rol exemplificativo de como o poder público deve estar atento, né, e deve atuar para a produção de tecnologia assistiva, produção no sentido de criação e desenvolvimento de tecnologias que já estão à disposição, tá? Bom, eu vou encerrar minha fala por aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade, agradecendo a confiança e ficando à disposição para o debate ao final, tá? Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, professora Cibele. Sua fala foi ótima. Bom, então agora vamos passar para a nossa terceira e última palestrante da noite, que é a professora Rafaela Gifone, que é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Possui graduação também em História pela mesma universidade e é presidente da comissão UF Acessível
e técnica em estudos educacionais do ICHS da UF de Volta Redonda. Tem experiência na área de História do Brasil contemporâneo, atuando principalmente nos seguintes temas: relações entre Estado e representações patronais agrícolas e Estado e educação rural no Brasil. Desde o ano de 2012, realiza o acompanhamento acadêmico de alunos com deficiência e transtornos com impacto na aprendizagem do campus UF Aterrado em Volta Redonda, participando de trabalhos educacionais relacionados à temática da acessibilidade e inclusão, com foco no ensino superior. Ela vai falar hoje com a gente sobre a importância da tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência na universidade e na vida. Então, seja muito bem-vinda, professora. O CAD, o Observatório, tem um imenso prazer em te receber hoje. Muito obrigada. E obrigada por ter aceitado esse convite. Passo a palavra para a senhora. Nossa, muito obrigada, Ana. Obrigada, Sabrina. Né? Obrigada a todo o CAAD. Obrigada a todo o Observatório. Né? Eu acho que a gente pode estreitar e trocar muitas figurinhas, né, já convidando, né, o CAAD já é um parceiro, né, nosso de longa data, e convidar o Observatório também para vocês conhecerem aqui o espaço, conhecerem os novos equipamentos que chegaram, tá? As portas estão super abertas para a gente começar esse diálogo aí mais pertinho, mais juntinho. Eu agradeço demais, tá, o convite e a honra de dividir essa fala com a professora Cibele, né? Não tem jeito, eu sempre vou falar isso, Cibele. As conversas com a Cibele, mesmo que sejam no WhatsApp, elas são sempre uma aula, sabe? Assim, você sempre sai com uma bagagem muito maior do que a que você começou a conversa. Então, assim, hoje não foi diferente. Tá aqui, ó, todas as minhas anotações, eu estou aqui mostrando na tela um caderno com as anotações que eu fiz de Cibele. Olha que a gente está sempre junta, assisto muita coisa que ela apresenta, mas sempre é muito rico. E a explanação da Sabrina foi igualmente rica, porque forneceu esse panorama, né, da tecnologia assistiva para a gente, né? Então, eu acabei que vou ficar com uma fala um pouco mais aquém, né, dessas duas pessoas que apresentaram hoje aqui, mas é uma fala que quer mostrar que o direito e a tecnologia assistiva são frutos, né, de uma conquista, de uma luta, né? Mas, assim, se eles não vierem acompanhados, né, de uma movimentação, e aí eu estou falando do espaço que a gente ocupa hoje, né, na universidade, no ensino superior, se eles não forem acompanhados de um movimento mais amplo, permanente, constante, provocador, insistente, né, ele não vai ter a concretude que precisa, né? Ainda bem que nós temos essa legislação maravilhosa, né? A Cibele nos apresentou aqui com maestria, né, as fontes, aonde a gente pode buscar. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. A gente já teve situações aqui no campus, né, aqui no setor de apoio educacional, lá nos primórdios, em 2012, né, onde não havia ainda a nossa LBI, ainda não havia muita discussão na universidade, né, em relação às pessoas com deficiência. Já havia um movimento grande, tá? É importante a gente recuperar esse histórico. Em 2005, né, pessoas se uniram, né, se aglutinaram em torno de um projeto de extensão, né, para pensar a participação plena das pessoas com deficiência na UF, né? Esse projeto foi chamado de Sensibiliza, né? E que deu origem ao Sensibiliza, que hoje é a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão. Então, aqui no Campus Aterrado, em Volta Redonda, em 2012, quando entrou um estudante
com cegueira total, né, num curso de ciências contábeis, na ocasião, a gente até ouviu de algumas pessoas assim. Professora, não, mas um minuto, por favor, para a gente fazer a troca de intérprete. Obrigada. Tá ótimo. Vou guardar aqui. Pronto. Recuperando essa fala, nós ouvíamos muito assim, nossa, mas ele tem que ser encaminhado para o Benjamin Constant. A gente aqui não tem condição de absorver esse aluno, né? A gente ouviu falas nesse sentido, do tipo, não é para ele estar aqui. No entanto, né, ele se formou, né, defendeu o seu TCC, né, hoje é um profissional formado, está atuando, e o caminho foi longo e tortuoso por conta das barreiras, né, das barreiras físicas, né, atitudinais, mas foi com a entrada dele, que foi anterior à reserva de vagas, né, que é datada de 2017, né, existem muitos estudantes, né, que entraram antes de 2017, né, muitos já se formaram, mas então houve essa entrada, havia esse grupo de estudantes na universidade antes da reserva, e eles foram pioneiros mesmo, né, muitos nãos, muita dificuldade, mas se não fosse pela entrada deles, hoje a gente não estaria no patamar que a gente está. Ainda está longe do que a gente gostaria de estar, mas nós já avançamos muito, né? Então, por exemplo, eu poderia elencar para vocês vários exemplos desse avanço aqui no campus de Volta Redonda, tá? No campus aterrado, né? Porque aqui em Volta Redonda nós temos 2 campos, né? Um é o campus da Vila, que é as engenharias, né, tradicionais que vieram lá da Universidade do Trabalho, né, quando ainda não era UF, né, em 1961. E aí, o que ocorre? E existe o campus aterrado, que é um campus novo, né, construído relativamente, né, recente, em 2010. Então, hoje, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma sala, né, ampla para o atendimento desses estudantes e de outros estudantes com outras demandas, porque a gente atua enquanto um setor que trabalha em prol da melhoria da condição estudantil, e isso envolve demandas variadas, né, mas a gente tem o foco hoje aqui da pessoa com deficiência. Hoje a gente tem essa sala, a gente vai ter uma sala que vai ser uma outra sala externa à que a gente atende, que vai ser um laboratório de tecnologia assistiva, aberto para todos os estudantes com deficiência e para a sociedade, né? Para as pessoas com deficiência que necessitem usar equipamentos de tecnologia assistiva, vai haver uma sala na biblioteca, né? Uma sala fechada, né? Para que essas pessoas possam utilizar esses recursos, né? E são vários. A gente conseguiu lupas eletrônicas, a gente conseguiu tablets, softwares adaptados, né? Eu estou até aqui, vou mostrar para vocês, um teclado, que é um teclado preto, com teclas amarelas, né? Que dá um bom contraste, né? Direcionado aí ao público, né? Com baixa visão. A gente conseguiu adquirir, né? O Orcam Mayai, que é um aparelho, né? Para que as pessoas possam se locomover pelo campus, e ele fala, né, ele vai dando as instruções para a pessoa, né, com cegueira, com baixa visão, se localizar, né, andar aqui. A gente vai fazer a instalação do piso podotátil, a gente vai colocar as placas sinalizadoras em braille e com alto contraste nos banheiros, bebedouros acessíveis, muitos itens, né? Muitos itens, lupas manuais, balcões acessíveis, né? Porque os balcões da nossa universidade nem sempre têm a altura onde você possa falar com uma pessoa cadeirante, né? E a pessoa cadeirante possa exercer, né, sua autonomia, né, para tratar com o serviço público.
os mapas táteis, né, mapa tátil no campus, né, a gente está acompanhando esse planejamento de compra, cadeira de rodas também, para a gente manter aqui no campus. Esse é só um pupurri daquilo que a gente tem hoje e que vai ser instalado hoje. Um outro avanço muito, muito concreto foi o plano de acessibilidade local, né, de inclusão e acessibilidade local, que foi construído, CAD participou da construção desse plano, passou por uma audiência pública, a comunidade acadêmica, né, toda que se envolveu, e por fim, né, para a gente passar para outro ponto, nós aqui, enquanto comunidade acadêmica, a gente conseguiu com que as direções dos institutos, né, e eles protagonizaram isso junto com a gente, a separação de um percentual de 1,5%, né, por cento de toda a livre ordenação das unidades para ser gasta com acessibilidade e inclusão. Isso vai ser permanente. Então, e isso é uma grande conquista, porque não que a gente vá se restringir a esse percentual, não, mas é uma garantia, né, de que isso vai permanecer. A gestão pode mudar, mas isso está concretizado, né? Nosso plano local aqui tem 38 metas, né? Então, são avanços. Mas, se não fosse movimentações como essa que vocês estão fazendo hoje aqui, a gente não teria conseguido isso. Então, assim, é uma conjugação de esforços. Em acessibilidade e inclusão, né, não existe não se faz o trabalho com uma pessoa, né? É uma parceria, é um encontro. Aqui a gente contou com o apoio dos setores de informática, muito grande, dos setores de infraestrutura. Então, assim, havia lei, havia o cumprimento da lei, a necessidade de se cumprir a lei, e havia uma pressão, né? Uma pressão. Os estudantes nos demandavam, né? A gente demandava a gestão visualizava, né? E os docentes, né, muitos docentes, preocupados com a acessibilidade pedagógica, né, junto com os estudantes e com os apoiadores, né, a figura dos apoiadores aqui nosso histórico é muito importante. Apoiadores é aquela figura, é aquele estudante que acompanha, ele recebe uma bolsa, tá, da PROAS, para atuar como uma pessoa que vai dar um acompanhamento, um suporte para o estudante com deficiência, né? Ele não substitui a voz do estudante com deficiência, de forma alguma, mas ele está ali para ser mais um elo nessa corrente, né? E fazer com que a gente mediasse melhor essas relações, né? Então, assim, nos ajudou muito, nos auxiliou muito na acessibilidade pedagógica. E aí eu vou dar um exemplo, que a gente sempre fala desse exemplo, mas que tem muito a ver com o que a Sabrina colocou aqui do recurso de tecnologia assistiva. Em um dado momento, esse estudante com cegueira total, ele fazia a prova, mas ele tinha que ter, na hora da correção, o apoiador junto com o professor para mostrar como ele fez. Então, veja o grau de autonomia aí, né? Mas, assim, foi assim no início, foi o que foi possível naquele contexto. E não estava legal, não estava bom para o estudante, não estava bom para o apoiador, né? Era uma interferência muito grande, o docente também não estava satisfeito. E aí, ao invés dele fazer as contas no papel e precisar desse tradutor para o professor corrigir a prova, foi pensado a estratégia dele fazer os cálculos no Excel, porque o Excel separaria por células.
Então, não ficaria confuso para o docente fazer a correção e para a própria organização do estudante, que mexia muito bem com a tecnologia, com essa tecnologia, que não foi pensada para ser uma tecnologia assistiva, o Excel, né? Mas, naquele contexto, ele foi transformador e foi uma baita de uma tecnologia assistiva, porque ele passou a fazer as provas com total autonomia e entregar para o professor, né, via pendrive, né, ele ia para a sala de aula com o notebook e realizava a prova no Excel. Então, olha que conquista de autonomia, né? Fantástico, inclusive, para a própria experiência dele no mercado de trabalho, porque seria assim que ele ia trabalhar, né? Então, o programa ledor, né? O computador faz a leitura, né? O DOSVox, o NVDA. Então, eram os que ele utilizava, os programas leitores que ele utilizava. Então, é isso, pessoal. A gente não consegue alavancar, acompanhar, patrimoniar, né, esses equipamentos, o que for chegando, e o processo de compras desses equipamentos também não. O processo de compra na universidade já é mais complexo, né? Tem muita regra, Cibele sabe, né? É muita regra, é muito controle, e né, a gente sabe que é necessário. Então, assim, o próprio processo de compras para material de tecnologia assistiva necessita de uma assessoria específica, né? Assessoria essa que já tivemos dos nossos estudantes. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Qual é o melhor? Qual seria o melhor equipamento para te atender? É esse? Vamos testar, vamos ver, né? Então, assim, se não tiver esse movimento maior, né, os equipamentos, se forem comprados, vão ficar numa sala fechada, né? Os direitos não vão ganhar a concretude que necessitam, né? De falar, não, professor, eu tenho direito, eu sou uma pessoa com deficiência intelectual e eu tenho direito a uma adaptação, né, na minha avaliação. E que adaptação é essa? Cabe à universidade também prover ao professor, né, de informações em relação a essa acessibilidade curricular. Por isso, e aí eu não vou estender muito a fala, por isso que a comissão UFacessível, né, que vocês têm como representante discente a Natália Fonseca, né, Natália que constrói aí o CAD a cada dia com vocês, ela também é membro da comissão UFacessível e a gente constrói juntas, né, juntos, todos nós na comissão, cursos de desenvolvimento docente, cursos de formação docente, em parceria com a Escola de Governança e Administração Pública da UF. Então, a gente lança cursos voltados para técnicos e docentes em acessibilidade e inclusão, né? A gente tem tido um retorno muito bacana, né? Em toda edição, são mais de 60, né, inscritos, né, nos cursos. Então, assim, é um dever, né, uma obrigação da comissão realizar esses cursos de capacitação que tem fluído e que vão ser cada vez mais aprimorados. Esse ano, nós já desenvolvemos né, Cibele estava lá com a gente, e vamos desenvolver mais 2, né, um voltado para Libras, né? É claro que é um curso introdutório, a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas saiam, né, com a Libras consolidada, não é esse o objetivo, embora tenhamos projeto de fazer um curso 2, um curso 3, né, intermediário, avançado, em Libras, mas trazer à discussão os aspectos filosóficos da língua, né, para os professores, né, já é uma movimentação também, né? E para finalizar, a gente tem também na comissão, e eu acho que isso pode fortalecer muito essas movimentações nas unidades, né, no interior, de um projeto de agentes da inclusão.
né? Seria um profissional, né, nas unidades, em que ele seria uma referência ali para as pessoas, para os estudantes com deficiência na universidade. Então, a gente está, nesse momento, amadurecendo essa ideia, né? Vamos levar para o gabinete para que se fortaleça, né? Uma pessoa, por exemplo, a gente tem um setor de apoio em Friburgo, a gente tem um setor de apoio em Volta Redonda, né? Mas a gente precisa contribuir, né, com que em outros locais, né, se tenha setores de apoio com essas características para auxiliar também ser um ponto de apoio para essa movimentação acontecer. Agora, eu não tenho a menor dúvida que esse protagonismo é de vocês. Se não fossem os estudantes com deficiência e necessidades educacionais específicas em Volta Redonda, nós não teríamos isso, né? Eu sou parte de uma equipe aqui, nós temos as assistentes sociais, temos assistente administrativo, temos outra técnica educacional, minha colega de trabalho, minhas colegas de trabalho, e a gente tem total ciência de que precisamos o tempo todo sermos provocadas por vocês, para que a gente avance mais na garantia desses direitos e na participação plena, né, dos estudantes com deficiência na nossa universidade. Então, eu vou encerrar por aqui. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professora. A gente agradece a senhora em nome de todo o observatório. Vários membros estão aqui no chat vendo o evento também. Todo mundo muito feliz, muito contente. A apresentação de vocês três foi muito rica, eu acho, para o nosso aprendizado. Então, agradeço as três, as duas professoras, a Sabrina. Vocês fizeram ótimas explanações, assim, acho que foi muito agregador para todo mundo. E agora, então, eu vou abrir para as perguntas. Queria avisar o pessoal do chat que o nosso formulário de presença já está disponível. Então, ele está fixado aí na barrinha de descrição para quem for confirmar a presença. E quem tiver uma pergunta, por favor, manda aqui no chat para as nossas palestrantes. Eu, especificamente, tenho uma pergunta para a professora Cibele, que é a seguinte. Professora, a senhora falou um pouco... Primeiro, eu queria fazer um comentário, eu acho, de duas falas que eu achei muito legais, tanto da senhora quanto da professora Rafaela. Então, nesse sentido de, eu acho... incluir realmente, de fato, as pessoas com deficiência na nossa sociedade e de ter a efetivação desses direitos. Então, acho que a senhora falou muito nessa questão da efetivação e da importância, né? Porque a gente já tem as normas, mas não necessariamente elas são efetivadas no nosso dia a dia. E achei legal a fala da professora Rafaela também sobre essa questão da inclusão das pessoas, porque eu, pessoalmente, tenho uma amiga que tem baixa visão e ela sempre precisava fazer as provas, assim, aquelas provas extensas, impressas maiores, sabe? Numa cartolina. E aí ela precisava fazer a prova em outro lugar da coordenação, assim. Então, teria sido muito legal se para ela também tivessem conseguido uma solução, como conseguiram para o menino do Excel, assim. Eu achei genial isso. Inclusive, anotei a dica lá do teclado amarelo e preto, que eu vou mandar para ela depois. Mas achei muito legal, muito importante a fala de vocês. E eu tenho uma pergunta para a professora Cibele, no sentido, eu gosto bastante de tributário, e eu fiquei me questionando sobre essa questão do artigo 74, pera que eu anotei. Artigo 75, o inciso 4, que a senhora falou da questão da isenção dos impostos, e eu fiquei me questionando, assim, porque a senhora falou, então, que essa isenção já existe. A minha pergunta que eu tinha pensado antes era justamente se havia algum tipo de isenção. Então, agora que eu sei que existe, eu queria muito saber o quanto essa isenção é efetiva, assim, se ela realmente produz algum efeito prático e auxilia. Ana, obrigada pelas palavras tão generosas. É fundamental, como a Rafa falou, toda essa luta coletiva, né? Em outro momento, a gente teve a oportunidade de debater para a efetividade, para a eficácia dos direitos. A gente tem a lei que prevê esses direitos, a gente tem a justiça
né, que nem sempre dá o resultado que a gente gostaria, a sentença que a gente gostaria, né, e a gente tem um meio termo a luta social, né, e como a Rafaela falou, assim, diversas coisas foram implementadas porque teve luta social, então é muito importante a atuação, a participação, a luta de todos, né, destacando aí o trabalho de vocês, estudantes, a luta de vocês, estudantes, dos coletivos, nesse processo. Bom, especificamente quanto à tributação, a gente tem lá no artigo 75, né, a isenção, mas não é de todo e qualquer produto para pessoa com deficiência, né, então são dos produtos que possam maximizar a autonomia, a independência, a qualidade de vida da pessoa com deficiência. E, como o próprio artigo fala, são políticas, são planos de governo que são revistos, né? De 4 em 4 anos, ou, como está lá no parágrafo único, né? Devem ser avaliados pelo menos a cada 2 anos, né? Então, a gente tem essa avaliação periódica, por isso que, por exemplo, né, no caso dos veículos, né, a gente sempre escuta perto de vencer esse período de revisão, a isenção do IPI só vai até o ano que vem, e aí no ano que vem prorroga, né, por mais 4 anos, porque essas políticas, elas não são definitivas, elas são temporárias no sentido de permitir essa reavaliação, né, se essa isenção tem atingido o seu fim, se essa isenção realmente está possibilitando a inclusão, a independência, a autonomia, a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Né? Então, não é todo e qualquer produto, né? Depende do que se está falando. O veículo automotor é o primeiro exemplo que vem aí à mente. Né? Mas, por exemplo, eu acho, né, que esses equipamentos de informática, como smartphones, computadores, deveriam todos ter também uma tributação diferenciada ou uma isenção quando se trata de pessoa com deficiência, né? Porque são instrumentos tecnológicos que ajudam bastante, que auxiliam, sim. Na verdade, que permite até a independência e a autonomia, né, da pessoa com deficiência. Muito obrigada, professora, muito bem explicado. Eu acho que não temos nenhuma pergunta. Acho que podemos encerrar. Sabrina. Eu acho que a Marcela fez uma pergunta no chat, né? Ela fala, Marcela Silva. Isso, perdão. Está no finalzinho aqui. Então, Marcela Silva, como podemos avançar ainda mais nos próximos passos? Bom, eu vou falar um pouquinho, acho que a Rafa pode falar nessa, porque ela faz a referência ao retorno presencial na universidade, né? Então, acho que a Rafaela já está vivendo isso, né, no setor dela. Aí eu vou falar um pouquinho da minha visão como docente, né? Assim, o que eu tenho como professora, né, o que eu tenho buscado mais que nunca, né, sobretudo nesse momento de retorno presencial, a gente não sabe nem se põe máscara ou se tira máscara, né? Então, para mim, agora, o único caminho é a escuta, é saber de cada um que cada um precisa, né? Nós estamos num momento muito sensível, muito delicado, não só a pessoa com deficiência, não só estudante com deficiência, né? Eu acho que todo e qualquer estudante. A gente tem diversas particularidades para acomodar nesse retorno presencial. É também uma situação onde a gente não pode pôr um rótulo, volta todo mundo, pronto, acabou, né? Quem não tem 70%, 75% de frequência está reprovado, e assim, não. A gente tem que ouvir a necessidade de cada um, né? E, assim, temos, enquanto docentes, conversado muito sobre isso, sobre o que cada um precisa, qual é a demanda individual,
A gente tem usado esse momento, nesse primeiro semestre presencial, de retorno presencial, para refletir, né, e tentarmos aí juntos melhor solução. Então, Marcelo, assim, como avançar, eu acho que é pela escuta, né? É verificar a demanda de cada um. Sim, eu também vou no caminho da Cibele. Hoje, um dos nossos maiores desafios é recuperar o alcance o alcance de escuta, o alcance do diálogo com estudantes que entraram na pandemia, né? Alguns a gente conseguiu localizar porque a gente aqui faz um questionário de ingressante, né? Então, se você é ingressante, você tem alguma necessidade educacional específica, passa para a gente. Mas veja bem, é um formulário, né? Então, assim, nem sempre as pessoas se sentem confortáveis de responder um formulário, de colocar ali as suas necessidades, mas era assim que estava funcionando. Então, quando a gente volta para o presencial, né, no setor, a gente percebe que tem várias pessoas no campus, né, que tem uma deficiência, né, e que a gente desconhece. A gente não conhece, e essas pessoas não nos conhecem. Então, a gente está numa busca ativa. Então, a gente está, para poder ouvir esses estudantes, a gente está tentando se aproximar, né? A gente, inclusive, está fazendo intervenções em sala de aula para mostrar que o setor existe, se os estudantes acharem que precisam de conversar, de tirar dúvidas, de saber o que a universidade oferta nesse sentido para eles. Então, assim, a gente não é fácil, né? Então, a gente está recuperando isso. E com os estudantes que a gente atendia, né, muitos tiveram uma configuração familiar muito atacada durante a pandemia, né? Seja por estarem vulneráveis financeiramente, sejam por ter perdido os familiares por Covid. Então, assim, essas pessoas estão voltando e elas estão voltando com necessidades outras, né? Então, assim, a gente está conhecendo novamente, né? Essas pessoas do nosso convívio cotidiano, né? São pessoas que estão passando por outros atravessamentos. Então, hoje é isso. Mas eu acho que a chave a Cibele já deu. É a escuta e vocês, enquanto movimento estudantil, trazerem isso para os canais que a universidade tem, para a gente ouvir, para a gente ser provocado, para a gente ir até as nossas direções, conversar com os nossos diretores, sabe? Então, eu acho que é por aí. Já finalizando o nosso evento, né, gostaria novamente de agradecer a professora Cibele pelas ótimas colocações, né? São colocações que a gente vai levar, né, tanto para a vida pessoal quanto para a vida acadêmica. Também gostaria de agradecer, né, a professora Rafaela por toda a disposição, até mesmo por funcionar como ponte, né, para que os intérpretes tivessem aqui hoje, porque se não fosse com a ajuda dela, a gente não teria, né, esse recurso aqui hoje. E assim, quando eu levei para ela a situação, ela abraçou e ela falou assim: Sabrina, eu vou tentar dessa forma, se não der, eu vou tentar de outra forma. Então, a gente vê a disponibilidade que a pessoa tem para poder estar ajudando a gente quando a gente leva alguma pauta, sabe? Como que ela tem se colocado sempre a prestar, sempre a estar nos ajudando. Queria agradecer também a Ana, né, que juntamente com o Natan, que abraçaram também quando eu levei a iniciativa de estar realizando esse evento. E todo o Observatório de Direito e Tecnologia que está aí por trás, né? Estão por trás das câmeras, mas sem eles esse evento não estaria acontecendo.
Quero agradecer também o trabalho excelente dos dois intérpretes, tanto da Ana Beatriz quanto do Lenildo, que se dispuseram a estar tornando esse evento bem mais acessível, né? Porque é raro a gente ver evento que assim. Então, eu acho que a palavra que resume é gratidão a todo mundo por esse evento estar se realizando, né? Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Em nome do Observatório também, a todo mundo, aos intérpretes que deixaram, como a Sabrina disse, esse evento acessível. E é isso. Boa noite. Boa semana para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos. Vai ficar gravado o evento, então quem quiser ver depois de novo, mandar para um amigo que não conseguiu acompanhar ao vivo, mande, porque com certeza vai ser muito proveitoso para todo mundo acompanhar depois também. Sigam a gente do Observatório nas nossas redes sociais, então é o Observatório Direito e Tech no Instagram, e o YouTube tá no nosso Linktree, que está aqui nos comentários também. Nosso próximo evento será no nosso próprio canal. Então, sigam a gente, sigam o pessoal do CAD. Muito obrigada de novo e boa noite. Obrigada, boa noite. Beijos. Fiquem bem, fiquem com Deus.